E aí, pessoal, mais um jovem talento deixa o Grêmio. Dessa vez, Lucas Camilo. Vamos falar sobre isso. Temos vários exemplos. Será que a lógica mudou? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora a hora é da Reurbane. Para você que mora num bairro, num condomínio, em algum espaço que não tenha ainda o seu registro de imóvel individualizado. A Reurbane é a melhor empresa deste segmento. Mais de 15 mil projetos aprovados em 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Uma empresa que cuida para você dessa questão tão importante. Tenha o seu registro individualizado, individualize os seus condomínios, o seu bairro, e você vai ter uma vida mais tranquila. Reurbane, no link da descrição, você tem todas as informações sobre esse serviço tão importante na vida das pessoas. Gente, Lucas Camilo está indo para o Botafogo. Ué, o Grêmio tem um talento, jogador de seleção de base, não um, são vários, e ele está indo para o Botafogo. Aí tu passa, como assim? O da Mata, zagueiro, há uns meses atrás foi pro Flamengo. Talvez os 2 jogadores dessa geração mais chamados para a seleção brasileira, da Mata e Lucas Camilo. Aí o sujeito pensa, pô, me explica o que é isso, porque o Grêmio tá comprando volante, tá comprando zagueiro e tem 2 jogadores de seleção que estão saindo. Se tu vai um pouco mais longe, tu vai lembrar do Manu, tu vai lembrar da venda do TT, tu vai lembrar da venda do Diego Rosa, tu vai lembrar do Cauã Kelvin, que tá lá jogando em Portugal. E é a partir daí que começa esse raciocínio aqui. O Grêmio tem excelência em categoria de base. Talvez seja um dos melhores clubes do país. Hoje, o Grêmio já não pode ser considerado o melhor clube do país em categoria de base, mas não pela estrutura. A estrutura do Grêmio ela é compatível com os melhores, mas pelo nível de investimento. Hoje em dia, alguns clubes estão comprando jogadores com 12, 13 anos, pagando ou para a família, ou para agentes que cuidam e que têm algum tipo de ajuda desses jogadores, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Isso o Grêmio não faz. Mas o Palmeiras, por exemplo, faz. Então a tendência é que eles que buscam esse super talento com 12, 13 anos tenham, inclusive, mais rápido esses jogadores do que o Grêmio tem, o Grêmio que precisa criar. Mas o Grêmio tem excelência. Por exemplo, esse ano, o Grêmio vendeu o Gustavo Nunes por 12 milhões de euros para a Premier League. Não preciso dizer mais nada. Eu acho que vendeu mal, no sentido financeiro. Acho que ele vale mais. Mas o fato é que vendeu por isso. O Nathan Fernandes já teve proposta, o Ronald teve proposta, o Gustavo Martins teve proposta. Então, para quem rapidamente analisa esse assunto, é incoerente. Como assim? O Grêmio tem espaço para esses jogadores acabam saindo, vendidos muitas vezes, ou porque pagam a rescisão, ou porque o Grêmio recebe isso, ou porque o Grêmio fica com uma participação, como foi o caso do da Mata, e como parece ser o caso do Lucas Camilo para o Botafogo também. E aí é preciso parar, olhar e contar essa história do jeito que ela é. Os jogadores de futebol profissional no Brasil, o modelo jurídico, indica que a partir dos 16 anos, eles assinam um contrato que pode ter 3 anos de duração. Então tu faz um contrato obrigatoriamente dos 16 aos 19, que curiosamente é o tempo de definição do tamanho do jogador. Com 16 anos, muitos jogadores ainda não têm a maturação, tu não sabe com 16 anos, tirando o super talento, tu não sabe se ele com 19 vai estar no mesmo estágio em relação aos outros. Tu tem um indicativo, mas tu não sabe. Então, tu faz esse contrato
Mas tu faz esse contrato sabendo que com 17,5, 18, tu vai ter que fazer outro. Tu já sabe disso. E aí entra a dificuldade, sobretudo dos jogadores que se destacam lá com 14, 15, 16. Porque com 18 ele quer contrato de jogador profissional top e ele quer também espaço no time. São duas das ambições desses meninos. E às vezes outros jogadores acabam se destacando mais. E essa lógica não é uma lógica matemática. Ela não é. Basta uma lesão, pega aí uma lesão de joelho, tu trava essa subida natural. E aí tu começa a enfrentar dificuldades. O que aconteceu com o Cauã Kelvin? Não aceitou o valor da renovação que o Grêmio propôs. Queria mais. 1 milhão de euros. Pode ser pouco? Pode. Pode ser uma fortuna. Porque ele está jogando no Braga B, lá em Portugal. Se ele não virar, ele não virou. O Diego Rosa, por exemplo, o Grêmio vendeu para o Grupo City. Não virou. O Diego Rosa o Grêmio não queria vender. Mas da mesma maneira, não conseguiu renovar. Porque pediu muito. O da Mata começou também a cobrar espaço e o Grêmio entendeu que ele já não estava na frente dos outros. Aí ele pediu para sair e o Grêmio achou um espaço para isso. O Lucas Camilo, eu acho excepcional jogador. Não vi nos últimos meses, mas acho excepcional jogador. Mas não era titular absoluto do time júnior. Aí começou a vir uma especulação de outro clube. O Grêmio então acabou optando pela liberação dele, garantindo aí algum percentual numa futura venda. O Manu lá atrás, diferente também. Um jogador que saiu antes desse primeiro contrato, super talento, que até o momento não virou. Teve lesão no Flamengo, lesão de ligamento cruzado, não virou. O TT, por exemplo, foi vendido por altos valores lá ainda. Não virou o jogador que pintou também, mas é um jogador muito bem sucedido na carreira, financeiramente falando. Então, esses processos, eles são muito naturais. E a gente precisa ter um pouquinho de calma na hora de avaliar de forma global eles. Nós temos que sempre pensar pontualmente, mas é preciso que se entenda o caminho para a partir daí tu poder fazer um julgamento, ou uma crítica, ou um elogio sobre essas questões. O Grêmio, repetindo, é um clube de excelência nesse segmento. Excelência. O Grêmio tem neste momento 5 ou 6 jogadores de altíssimo talento que vão ter espaço. Eu sei que o foco, que eu considero muito raso da conversa, o Renato não vai deixar jogar. Gente, o Grêmio revela jogador todo dia. Todo dia. No ano passado vendeu o Bitelo, antes vendeu o Wanderson, antes vendeu... Sempre. Então não vamos entrar, porque senão vira uma guerra de narrativa. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o Grêmio. E aqui esse espaço está muito mais preocupado em tentar, dentro de alguma experiência que eu possa ter nisso, passar uma ideia mais próxima de como as coisas funcionam. E não ficar lacrando aqui, criticando A ou B. O fato é que, desde que o Grêmio se ajeitou, lá em 2015, as coisas no Grêmio mostram que todo ano o Grêmio tem 2 ou 3 jogadores de grande potencial. Grande potencial. 2015 para cá, nós vamos falar de 10 temporadas. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10 temporadas. Todo ano tem uma venda de 12, 10 milhões de euros. Aí não teve num ano, até na Série B o Grêmio vendeu. E até na Série B o Grêmio revelou. O Bitelo nasce da Série B. O Grêmio se perdeu, e vendeu também, mas se perde ali entre 20 e 21, né? Aquele pós-pandemia foi horroroso. E acho que foi horroroso do ponto de vista também
de organização interna. Foi ali 2020, sobretudo. Foi um ano terrível para o Grêmio. Então é preciso dizer e posicionar a verdade sobre isso. O Grêmio, neste momento, ele tem nesse segmento base muito mais mérito do que demérito. E mesmo que eu entenda que as pessoas estejam criticando A ou B pela saída de um ou de outro, também é preciso dizer que quando tu fala com alguém ali, diz o seguinte: os jogadores não evoluíram do jeito que eles estavam no primeiro contrato. Só que a exigência muitas vezes dos agentes desses jogadores é que ele tenha essa evolução que dentro do campo quem está analisando não viu. É lógico isso. Então, em cima disso, é preciso ter muita tranquilidade e antes de sair criticando, pense em como funciona, como é esse processo. Portanto, com 16 anos, obrigatoriamente um primeiro contrato. Entre 17 e 18 ou 19, o segundo contrato. Se ele não tem o mesmo nível de evolução, tu diminui isso. Se tu diminui isso e ele acha que continua lá, deu problema. E me parece que é um caso bem comum de acontecer. Quando tu vê essa evolução e acaba não conseguindo transformar isso na ambição do jogador. E aí cria dificuldade. E alguns pedem para sair, e tem mercado, porque foram de seleção e tal. E acabam saindo, e aí tu tem que minimizar esse risco utilizando isso. Tu não pode pagar sempre tudo que tu acha. Isso aconteceu com o Grêmio em determinado momento. O Grêmio fez contratos absurdos com Bobsin, com Pedro Lucas, com vários jogadores. E isso acabou gerando também um custo que o Grêmio não precisava ter. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.